Abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho de João. O capítulo 21. E no versículo 15. João 21, 15. Nós vamos ler do versículo 15 até o 17. Antes de ler, você pode ir localizando o texto, pode marcar, deixar aberto aí a sua Bíblia. Eu queria rapidamente compartilhar uma história, um pano de fundo antes da leitura do texto bíblico. Esse ano eu vou completar 25 anos de pastorado. Já estou há pelo menos 28 anos no ministério de tempo integral. Já estou servindo ao Senhor há um bom tempo. Mas eu me lembro que no meu primeiro ano como pastor, eu morava na cidade de Guarapuava, no interior do Paraná. E eu me lembro que na época a igreja recém tinha começado. Nós tínhamos o culto domingo, que era a nossa celebração principal. Nós tínhamos uma reunião na terça-feira à tarde, que foi criada principalmente para aquelas irmãs que tinham se convertido e os esposos ainda não. E às vezes era difícil para elas saírem no domingo à noite. E nós tínhamos na quinta-feira à noite uma reunião de ensino bíblico. Era também um culto, mas era muito mais uma reunião de ensino. Na época nem a reunião dos jovens no sábado, da moçada, a gente não tinha. Eu estou lá, era novo não só no sentido da inexperiência pastoral, mas novo no sentido cronológico mesmo da idade. E no final da reunião de terça-feira à tarde, uma irmã me procura, a irmã Maria. Irmã Maria me procura, na verdade eu vejo que ela está rodeando, ela está me olhando, e eu sabia que a irmã Maria era alguém muito tímida, introvertida, e eu imaginei, ela quer falar comigo e está meio sem coragem, e tentei facilitar. Eu lembro que eu disse, irmã Maria, você quer falar alguma coisa? Ela disse, sim, pastor. Eu falei, se aproxime. E quando ela chegou, ela foi logo dizendo, pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca. Quando ela falou isso, eu fui tentado, eu tenho um lado meio gaiato, brincalhão. Eu fui tentado a dizer para ela, nenhum louco acha que é louco. Então achar que não está louco não é nenhuma garantia de que não esteja. Mas eu percebi que ela estava tão tocada, tão quebrantada, que eu acabei engolindo a tentativa de brincar. E perguntei, irmã Maria, por que a senhora já está tentando se explicar, dizendo que tem certeza que não está louca? Ela disse, porque o que eu vou te contar agora, pode até parecer que eu esteja. Ela disse, pastor, nós estávamos no culto de domingo. E eu levei um dos maiores sustos da minha vida. Irmã Maria, ela era uma pessoa, como eu falei, além de tímida, muito séria. Não tinha mania nem de brincar, nada disso. E ela olha para mim e diz, eu levei um dos maiores sustos da minha vida. Ela diz, nós estávamos no meio do louvor e adoração, e de repente, ela falou, eu comecei a ouvir um barulho de ferro, de metal retorcendo. Ela diz, eu assustei e logo olhei para cima, imaginando que havia algum problema com o telhado. Nós estávamos usando um barracão recém-alugado, improvisado. Não tínhamos nada nem para esconder o fogo, tipo esse TNT aqui. A gente conseguia ver aquelas telhas de zinco, as tesouras de sustentação do telhado que eram de ferro. E ela disse que olhou para cima porque o barulho era tão alto que ela achou, esse negócio está desabando. E ela disse, quando eu olhei para cima, o meu susto foi ainda maior. Porque ela diz, eu vi o telhado da igreja se abrir de fora a fora na metade. Ela diz, metade enrolou para um lado, como quem abre uma lata de sardinha, metade enrolou para o outro. E ela diz, eu estou assustada olhando aquele telhado se abrir e vendo os céus acima de nós. Mas ela diz, pastor, de repente os céus se rasgaram também de fora a fora na metade. E metade do céu enrolou para um lado e metade do céu enrolou para o outro. Ela diz, eu não consigo nem te explicar o que eu vi. Mas ela diz, quando os céus se rasgaram e se enrolaram, ela diz, eu vi o Senhor Jesus. Ela diz, eu não podia ver o rosto dele, porque brilhava mais do que umas 10.000 vezes o brilho do sol. Mas ela diz, no instante que eu olhei ele, rodeado de anjos, eu sabia que era ele. Ela disse, uma das suas mãos estava aberta, o braço estendido. E ela diz, quando eu olhei aquela mão eu vi. Ela diz, pastor, eu não vi uma marca, uma cicatriz. Ela diz, eu vi um buraco naquela mão, como se a marca do cravo nunca tivesse fechado. Ela diz, eu sabia que era ele. Ela diz, mas o outro braço não estava estendido para o lado, nem a mão aberta. Na verdade, o braço estava estendido para frente, a mão fechada, o dedo em riche. Ele apontava na nossa direção. E ela disse, então ele falou. Ela disse, ele falou por 3 vezes a mesma pergunta.
E quando ele falou, a voz dele era muito forte, pastor. E eu ouvi clara e nitidamente a pergunta: tu me amas? Ela diz, aquela voz parecia um trovão. Ela falou, eu entendi, porque muitas vezes a Bíblia compara a voz de Deus a de um trovão. Ela diz, então aquela voz trovejou a segunda vez: tu me amas? Ela diz, eu sabia que ele perguntava diretamente a mim, mas de alguma forma eu entendia que aquilo era para a igreja. Então pela terceira vez a voz perguntou, tu me amas? E ela diz, enquanto eu ouvia aquelas perguntas, o barulho daquele telhado, tudo que me passava pela mente é, ninguém está vendo o que está acontecendo? Será que ninguém está percebendo, ninguém está ouvindo, ninguém está enxergando ele? Ela diz, pastor, a visão era tão real que demorou para eu perceber que se tratava de uma visão. Ela diz, para mim era tão real que é como se tudo fosse literal. Eu só não entendia porque os outros não estavam ouvindo. Ela diz, depois dele perguntar a terceira vez, os céus se fecharam. E ela diz, eu olhei e eu vi que o telhado estava normal. Ela diz, foi aí que eu entendi que era uma visão. Ela falou, pastor, eu saí da igreja muito impactado. Ela diz, não que eu tenha ficado enferma, mas meu corpo reagiu debilitado ao impacto e à intensidade da visão. Ela diz, eu fui para casa, eu me deitei para dormir. E ela diz, na verdade, eu só consegui levantar da cama hoje, na terça-feira. O meu corpo levou mais de um dia para se recuperar do choque, do impacto daquela visão. Ela diz, eu vim compartilhar e contar isso para o senhor. Ela está contando, quem está admirado agora sou eu. Eu sei que a irmã Maria era uma pessoa séria. Ela teve uma conversão extraordinária. Primeira vez que ela entrou no nosso meio, numa das nossas reuniões, o Senhor a curou instantaneamente de um câncer sério e avançado. E eu quero te lembrar que não há nada que Deus não possa fazer. Aquela mulher, ela volta para casa tão impactada com o que aconteceu, faz os exames, os médicos ficam impactados com o que aconteceu, porque da noite para o dia ela não tem absolutamente mais nada. O marido dela era um homem que bebia muito. Ele, quando dá o testemunho dele, conta que ele vivia mais deitado do que de pé, do tanto que bebia. Um dia alguém perguntou, mas bebia muito mesmo? E eu fiz um gracejo e respondi, você tem ideia do tanto que bebia, do golinho que dava para o santo morreu de cirrose. Né? O negócio era feio. Mas ele, tão impactado com a cura da mulher, entregou a vida a Cristo. E agora quem vivenciou um milagre foi ele. Ele foi instantaneamente liberto da bebida. Irmão, Deus fez uma coisa linda naquela família. Nós estamos acompanhando o crescimento espiritual deles. E pelo impacto do poder de Deus, eles passaram a ser gente que se dedicava ao Senhor, que buscava ao Senhor de coração. Então, eu sei que a irmã Maria não está de brincadeira. Eu sei que ela se tornou, naquele tempo, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E agora ela está lá na minha frente me contando isso tudo, e eu estou de queixo caído, porque essa mulher simplesmente está me dizendo, eu vi Jesus e Jesus falou comigo. Não é o tipo de coisa que acontece todo dia, nem toda hora. Eu lembro de ter dito duas coisas para a irmã Maria. A primeira é, vamos orar. E vamos orar muitas vezes não é só indicativo de que alguém vai orar. Às vezes é uma tentativa de ganhar tempo, né? Para ver, deixa eu processar, para ver o que é que eu faço com isso tudo que você está me contando. Mas eu lembro que eu também falei para a irmã Maria. Eu censurei, eu repreendi ela. Falei, irmã Maria, como a senhora tem uma visão como essa? E vai embora do culto sem contar nada do que aconteceu. E a bobagem que eu falei para ela foi, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso, só pode ser que Ele queira falar, você imagina quando Ele quiser mesmo, o escândalo que não vai ser. Então naquele momento, a irmã Maria saiu, eu fui para casa pensativo e realmente me dediquei a orar. Passou aquela terça-feira, o final do dia, passou a quarta, o dia todo, e chegou a quinta-feira. Quinta-feira fui almoçar na casa de uma família da igreja, revi eles semana passada lá em Guarapuava. Um casal muito precioso, e eles nos convidaram para almoçar, mas não era aquele tipo de almoço onde você vai almoçar em troca de um atendimento, não. Né? Eles realmente, no meio da semana, da correria, né, disseram, pastor, passa aqui. Fui eu e um outro pastor. Na época eu era solteiro, ele também. E a gente, além de visitar o rebanho, tinha que garantir a sobrevivência. E eu lembro que nós chegamos já assim, na hora do almoço, já foi todo mundo sentando, era aquela correria de dia de semana, quinta-feira. E eu lembro que eles já foram começar a servir a comida. Eu falei, cadê a Tássia? Tássia era filha, né, desse casal, o Barbosa e a Dirley.
E eu percebi que ela não estava na mesa, eles tinham duas filhas, ela era a mais nova. Ela estava com 7 para 8 anos na época. Eu falei, cadê a Tássia? A mãe disse, não, ela não vem almoçar conosco. Ela está lá no quarto e ela não vai vir almoçar. Eu perguntei para a mãe, está de castigo? A mãe disse, não. Ela nem foi na aula hoje. Eu falei, está doente? A mãe disse, também não. Ela falou, antes de eu continuar explicando, perguntando, deixa que eu me explique. Ela disse, a Tássia teve um sonho essa noite. Ela disse, pastor, ela acordou tão impactada com o sonho, que tudo que essa menina faz, desde a hora que acordou, é orar e chorar. Nem para a escola ela foi. Uma criança de 7 para 8 anos não querer ir para a escola, eu entendo. Mas ficar trancado no quarto, orando e chorando, e não querer nem comer, isso não é comum, não diga que é comum. E de repente está lá aquela mãe me falando isso, eu falei, o que é que essa menina sonhou para estar impactada desse jeito? E a mãe disse, então, toda hora que ela tenta contar, ela chora. Mas juntando os pedaços da história, foi mais ou menos o seguinte. Ela olha para mim e diz, pastor, ela sonhou que nós estávamos lá na nossa igreja, na comunidade, e de repente terminou o período do louvor, e o senhor subiu à plataforma para pregar. Ela diz, quando o senhor subiu à plataforma, ao púlpito para pregar, ela diz, o telhado da igreja se abriu de fora a fora na metade. Eu pensei, vai começar tudo de novo. Ela diz, e não apenas o telhado se abriu, mas a Tássia viu Jesus descendo. E ele veio descendo e ele se colocou em pé do seu lado no púlpito. Ele te abraçou, sorriu para você de uma forma bem meiga e disse para você, Luciano, pode sentar, que quem vai pregar hoje sou eu. Quando eu vi aquilo, eu lembro que ainda fiz uma gracinha com aquela mãe. Falei, o que ela ficou tão emocionada que eu não vou pregar? Né? Ela disse, não, pastor, o que emocionou ela não é quem ia pregar. Ele disse, foi o que ela viu nos olhos do Senhor Jesus. É isso que fez ela chorar. O tempo todo ela dizia, mãe, nem no mundo inteiro existe tanto amor como eu vi naqueles olhos. Ela diz, nem no mundo inteiro, mãe, tem tanto amor como eu vi naqueles olhos. Ela diz, pastor, eu sei que aquilo não foi um sonho qualquer. Eu nunca vi minha filha impactada dessa forma. Eu nunca vi algo parecido acontecer com ela. Só que enquanto aquela mãe está falando, eu não sei te explicar o que aconteceu, mas algo me pegou por dentro. Eu sabia que Deus estava fazendo algo que eu não conseguia entender. E a minha oração é que nessa noite Deus te pegue por dentro da mesma forma como Ele fez comigo. Eu terminei de comer o mais rápido que eu pude, eu me mandei para casa o mais rápido que pude. Eu lembro só de ter passado pela porta da sala e já ter me jogado ali mesmo no chão da sala. E eu comecei a orar e chorar e falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu lembro que eu falei, todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Irmão, vou completar 25 anos de ministério pastoral, falei antes. Nunca mais eu vi nada parecido com o que aconteceu naquela semana. Não estamos falando de algo que acontece toda hora, nem todo dia. E eu estou ali orando, chorando, e falei, Deus, eu não estou conseguindo entender, não sei porque essa visão mexeu tanto comigo. Eu falei, eu não acho que a visão é literal. Não acho que o Senhor vai descer, pregar em pessoa na nossa igreja. Eu falei, se for, me avisa que eu vou chamar a TV. Nós vamos fazer o maior sucesso, eu vou ficar do seu lado o tempo todo. Né? Mas eu falei, eu sei que não é isso. Tem que ter algum simbolismo. Porque a tua palavra diz que o Senhor fala por meio de enigmas. E eu não estou entendendo o enigma, ou como diria o bom pentecostal, não estou entendendo o mistério que está por trás disso. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo. Não é nem um pouco difícil entender. Ele disse assim, eu estou tentando falar com a minha igreja desde domingo e vocês não me deixam. Quando ele falou, estou tentando falar com a igreja desde domingo e vocês não deixam, eu lembrei da visão da irmã Maria. Eu falei, bom, no domingo eu não sabia que ela tinha tido a visão. Na terça ela me contou só depois do culto. Mas como quem diz, eu não tive muita oportunidade, mas também não tive sensibilidade para perceber o que o Senhor estava querendo fazer eu falar. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, é lógico que eu não vou pregar pessoal e literalmente, mas o Senhor disse, eu tenho uma palavra específica para a igreja. E já passou o culto de domingo, já passou a terça, ele me disse, eu não quero que passe a quinta, sem que eu possa comunicar isso à igreja. E naquele momento eu falei, e o que o Senhor quer falar com a igreja? Ele me disse, qual é o único texto que contém as 3 perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer? E nessa hora eu lembrei de João 21, e é onde eu quero que você vá ler comigo. Eu não vou pregar a visão da irmã Maria, eu não vou pregar o sonho da Tássia, eu vou pregar a palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda em que contexto aquilo que eu vou compartilhar com você me foi dado da parte de Deus.
João 21, a partir do 15 até o 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, e observe esse detalhe, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A primeira coisa que Deus me chamou a atenção nessa pergunta foi para a importância de um assunto que Ele quer tratar com a sua igreja, e que às vezes a gente não percebe quão sério e importante é o assunto. Diz respeito à questão de amor para com o Senhor. Quando Jesus está perguntando: Pedro, tu me amas? Nós precisamos entender que o assunto não é um assunto qualquer, não é um assunto sem importância. Aliás, quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, Ele nem titubeou. E, como eu falei aqui antes, Ele disparou dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então Jesus classificou isso de um maior mandamento. E naquele dia o Senhor falou ao meu coração e disse: esse é o maior mandamento, se é o principal, se é o mais importante, por que é que se fala tão pouco a respeito disso na minha igreja? E eu de repente levei um choque, porque eu pensei mesmo, não se fala muito de amor por Jesus na igreja. Eu comecei, a nossa primeira reação é ver primeiro o cisco no olho do irmão antes de ver a trave no nosso. Então primeiro eu comecei a pensar nos pregadores, que eu nunca tinha visto desenvolver o tema. Já tinha visto algum pregador no meio da mensagem fazer menção da necessidade de se voltar ao primeiro amor, mas desenvolver o assunto, nunca tinha visto. E pensei comigo mesmo: os pregadores não estão fazendo um bom trabalho. Mas nessa hora, o Espírito Santo falou comigo e disse: e você? Por que é que nunca pregou a respeito do assunto? Eu emudeci, eu não tinha uma resposta. Eu fiquei envergonhado, na verdade. Naquele momento Deus começou a me fazer perceber algo tão importante por trás desse assunto, mas Ele não tem tido a atenção devida. Deus começou a me conduzir por textos que a sensação que eu tinha era: isso sempre teve na Bíblia mesmo. Não leio a Bíblia desde que eu me entendo por gente, mas naquele dia era um choque. Parece que pela primeira vez eu estava enxergando alguns versículos. 1 Coríntios 16, 22, Paulo diz assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. A palavra anátema, na melhor das hipóteses, significa algo abominável. Na pior, algo maldito, amaldiçoado. Você pode escolher o significado que você quer pensar aí. Mas ele está falando para a gente, inclusive dentro da igreja: se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema, seja maldito, seja abominável. É uma palavra muito forte. Agora, por que a Bíblia chega ao ponto de fazer essa declaração? Porque não há, na perspectiva de Deus, a menor possibilidade de que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele que não seja baseado no amor. Infelizmente, a forma como o Evangelho vem sendo pregado nos nossos dias parece fazer de Jesus apenas um atrativo para resolver problemas. E tem muita gente tentando relacionar com Deus e com o Senhor Jesus por mero interesse. Mas a palavra de Deus nos mostra que a grande expectativa de Deus é que nós nos relacionemos com Ele e que esse relacionamento seja baseado em amor. Efésios 6:24 diz: a graça seja com todos aqueles que amam a nosso Senhor com amor incorruptível. Então a Bíblia não só está dizendo que o amor pode se corromper, inclusive o amor pelo Senhor. É por isso que lá em Apocalipse ele fala sobre aqueles que abandonaram o primeiro amor. Mas a Bíblia está dizendo que haverá graça especial sobre a vida daqueles que não deixam o seu amor se corromper. Não dá para dizer que o assunto não é importante. E naquele dia, depois de chamar a minha atenção para a importância do assunto, o Senhor, na verdade, começou a me guiar através de um entendimento na palavra que foi revolucionário. Foi revolucionário naquela ocasião e tem sido para mim até hoje. O Senhor começou a me fazer pensar e refletir no motivo dessa pergunta. Por que que o Senhor faz essas três perguntas a Pedro? Tu me amas?
Nós, na verdade, precisamos entender que Jesus não está perguntando apenas para ouvir um sim ou não, uma resposta positiva ou negativa. Aliás, algo que eu e você precisamos entender a respeito de Deus é que Ele sabe tudo. E se Jesus, enquanto homem vivendo nessa terra, abriu mão dos atributos da divindade, quando Filipenses 2 diz que Ele se esvaziou, por outro lado, depois da ressurreição e da sua glorificação, a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se enquanto caminhou nessa terra, Ele abriu mão da onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas, não é a condição dele quando está fazendo a pergunta a Pedro. Ele não precisava perguntar, Ele sabe tudo. Então eu e você precisamos entender que o propósito da pergunta não é esperar descobrir qual a resposta. Se Ele sabe tudo, o propósito da pergunta é levar a pessoa a quem se faz a pergunta pensar a respeito do assunto. Eu quero te mostrar, e esse é o primeiro ponto do que eu quero construir com vocês aqui hoje, que Jesus, na verdade, está tentando levar o apóstolo Pedro a uma autoavaliação sincera a respeito de onde ele se encontra em relação ao amor por Jesus. Eu entendo e chego a essa conclusão não só porque Jesus não precisava fazer a pergunta e porque Jesus já sabia a resposta, mas alguns motivos. Um deles, a primeira pergunta, Jesus fala: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? As três perguntas, elas não são iguais, são parecidas, mas tem um detalhe em cada uma das três que a torna diferente das demais. Na primeira é: tu me amas mais do que esses outros? Por que Jesus perguntaria mais do que esses outros? Será que Jesus está tentando iniciar uma competição de amor? The love contest, alguma coisa do gênero? Quem que ama mais? Não. Como sabemos que não? Porque essa não é a atitude de Jesus, não é o seu perfil. E quando os discípulos começaram a entrar em disputa entre si, Jesus ainda chamou a atenção deles. Em Marcos 10, eles estão disputando entre si quem deles era o maior. E Jesus dá uma enquadrada na turma, mostrando que aquele tipo de espírito competitivo não deveria estar entre eles. Agora, eu não creio então que Jesus está perguntando: você me ama mais do que esses outros? Para tentar fazer Pedro sair numa corrida em disparada, eu tenho que ganhar dos outros. Há um motivo pelo qual Jesus faz essa pergunta a Pedro. E essa história tem um pano de fundo. Para chegar em João 21, e às vezes o nosso mau hábito é ler só um texto separado na hora da pregação e não ler a Bíblia toda, o contexto todo. Essa história começa lá no capítulo 13 de João, quando Jesus na última ceia diz: um de vocês vai me trair. Nós sabemos que Jesus estava falando de Judas, mas até então as pessoas não sabem de quem Jesus está falando. Não era algo que todo mundo, na hora que Jesus falou, olhou para Judas e todo mundo diz: miserável, todos nós sabíamos que era você. Não, ninguém sabia de quem Jesus estava falando. Então perguntas começaram a ser dirigidas ao mestre: Senhor, porventura sou eu? Aí vem o outro: porventura sou eu? Aí vem o outro: porventura sou eu? O que cada um deles está dizendo ao fazer a pergunta: porventura sou eu? Eles estão dizendo: eu me vejo como um candidato potencial à queda. Eu me vejo como sendo alguém que pode falhar, fracassar com o Senhor. Pode acontecer comigo, é o que eles estão reconhecendo. Mas Pedro agiu diferente de todo mundo. A Bíblia diz que Pedro se dirigiu a um outro discípulo, é a maneira que João fala de si, o evangelho todo, que estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. E Pedro diz: pergunta quem é. Quando Pedro fala para João: pergunta quem é, o que está por trás dessa pergunta? Pedro está dizendo: eu boto a mão no fogo por mim e por ti, João, por mais nenhum dos outros 10. Tenta descobrir quem que é o miserável que vai aprontar essa com Jesus. Nesse momento, Pedro já está mostrando que, diferente dos outros que perguntam: porventura sou eu? Ele está dizendo: de jeito nenhum que sou eu. Aliás, a Bíblia diz que logo depois da ceia, o Senhor enfatiza isso de novo no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane. E Pedro, de novo, diz: Senhor, de modo algum eu faria isso. E diz: por ti eu daria a minha vida. E na hora que Pedro fala isso: eu não só não sou esse cara, como eu morreria por você. É que Jesus diz: Pedro, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: de modo nenhum, Senhor. Jesus diz: vai. E nós sabemos o que aconteceu. Então nós temos um Pedro que não só não acreditava que podia ser ele que falharia com Jesus, mas nós temos um Pedro dizendo para Jesus: eu morreria por você.
E na verdade não demorou muito tempo para esse Pedro descobrir que ele não estava disposto a morrer por Jesus. Não acredito que ele tentou mentir intencionalmente, deliberadamente a Jesus, mas acredito que ele se equivocou a respeito do quanto ele de fato amava Jesus. É possível acontecer isso conosco? Sim. Eu e você podemos achar que amamos mais do que aquilo que realmente amamos. Eu me lembro que na minha adolescência, eu me lembro de um culto, ninguém fez o apelo. Nenhum pastor chamou para isso. Eu fui para frente oferecido, ninguém me chamou. Eu fui na frente, dobrei meu joelho chorando, falei: Jesus, estou consagrando a minha vida para ser um mártir da causa do Evangelho. Porque naquele momento eu acreditava que eu estava pronto para isso. Eu fui me oferecer. Mas para mim também não demorou muito tempo a descobrir que eu não amava ainda a ponto de morrer por ele. Quando Jesus chega para Pedro e diz: ei Pedro, você me ama mais do que esses outros? É porque Pedro manifestou antes aquilo que eu brinco e classifico como o speed Romário. Em ano de Copa do Mundo, vale lembrar que há muito tempo atrás, muito mesmo, vamos voltar aí bastante tempo na história, acho que 24 anos atrás, quando o Brasil ganhou o tetracampeonato. Teve um jogo que a gente estava assim, quase sendo eliminado da Copa. E quem garantiu a nossa classificação foi o atacante Romário. A nova geração mal conhece ele. Romário virou herói nacional, fez 2 gols, acho que foi contra o Uruguai. Nós fomos classificados. E foi aquela campanha que nós acabamos não só indo para a Copa, mas finalmente, né, desde a década de 70 não tinha nada, nós fomos tetracampeões e foi uma festa. Romário está dando uma entrevista em cadeia nacional de televisão depois desse jogo. E ele diz o seguinte, palavras do Romário: que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse: esse é o cara. Então o que é o espírito de Romário? Não é quando o cara acha que ele é o cara, é quando o cara acha que até Deus acha que ele é o cara. Eu brinco que Pedro estava com o espírito de Romário. Senhor, por ti eu darei minha vida. Jesus está olhando e diz: o quê? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, Pedro achava que amava mais do que aquilo que ele realmente amava. Pedro estava equivocado a respeito disso. E agora Jesus aborda o Pedro, depois da sua morte, depois da ressurreição. Nós sabemos o que é que o Pedro fez lá no jardim, o papelão que ele fez lá. Quando prenderam Jesus, nós temos que dar um desconto, que Pedro até tentou defender Jesus. A Bíblia diz que ele puxa a espada, e diz que ele cortou um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Irmão, cá entre nós, eu não acho que ele queria a orelha quando ele deu aquela espadada. Não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, mas eu me imagino mandando aquela espadada na jugular, no pescoço. Mas imagino que enquanto Pedro tentou isso, que seria o golpe natural, aquele cara talvez no susto, no reflexo, fez a esquiva e perdeu, foi só um pedaço da orelha. Não bastasse Pedro dar um golpe ainda mal dado, Jesus repreende Pedro, manda ele guardar a espada, ainda cura a orelha do cara. Eu acho que essa hora Pedro olhou e pensou: Jesus, se o Senhor quer mesmo ser preso, Deus te abençoe. A Bíblia diz: se cumpriu a escritura que diz: ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Irmão, não ficou um. A Bíblia diz: todo mundo fugiu. O Evangelho de Marcos é o único que dá esse detalhe, o que leva alguns estudiosos a questionar a possibilidade disso ter acontecido com o próprio Marcos. Diz que havia um jovem enrolado num lençol, e que quando os guardas tentaram prendê-lo, ele largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu, tamanho desespero. Eu quero que você consiga ver esse quadro. Todo mundo fugiu, não ficou nenhum dos discípulos. Agora, nós temos um Pedro, capítulo 18 de João diz que Pedro e o outro discípulo, que é a forma como João fala de si mesmo, seguiam Jesus à distância. O que é essa distância? Se os guardas tentar pegar, a gente corre. Se não tentar, a gente vai acompanhando para ver onde é que isso vai dar. Só que agora Jesus está falando com esse mesmo Pedro. E ele não só pergunta: você me ama mais do que esses outros? Mas outra razão para me fazer entender que Jesus está cutucando Pedro, meio como quem disse, ainda acha que é o cara, é porque é um jogo de palavras no original grego, que nós não percebemos na leitura do português, não vai aparecer no espanhol, no inglês, na maioria das línguas. Porque o grego, o original em que foi escrito o Novo Testamento, ele tinha palavras distintas para expressar níveis distintos de amor.
Por exemplo, tem uma palavra pouco conhecida na Bíblia, que é koiné. Perdão, koiné é o grego em que foi escrito. É o storge. Storge significa amor familiar. Então você não usava storge para alguém que não fosse da família. Se referia, eu amo fulano, e a palavra usada foi storge, então é porque fulano é da família. Mas, por exemplo, existiam outras palavras. Aqui Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas agapau? Outro dia alguém me perguntou: pastor, onde o senhor estudou as línguas originais? Eu falei: estudei nada, eu tenho um aplicativo aqui no meu tablet, e quando eu boto o dedo em cima da palavra no texto bíblico, aí ele puxa a cola de quem estudou a vida inteira e nos deu de mão beijada. A palavra usada por Jesus no original é: tu me amas agapau. Agapau é uma derivação de ágape. Você já deve ter ouvido falar do amor ágape. É o amor perfeito, é o amor do tipo de Deus, é o amor sacrificial. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas agapau? E sabe qual a resposta de Pedro? Pedro do lado de cá diz: tu sabes que eu te amo, filéu. Filéu é amor fraternal, é amor de amigo, é amor de irmão. A pergunta que Jesus está usando é um nível de amor. A resposta que Pedro está dando é outra. Assim como storge, ágape tem um significado específico, filéu tem outro. E ainda tem uma quarta palavra no grego, que é eros. Eros fala do amor físico, do contato de intimidade de um casal, né? Fala da expressão sexual. Então, se o marido diz para a esposa: benzinho, vamos fazer amor, ele usaria o termo eros. Então, cada palavra tinha algo muito específico, não dava para se equivocar. Mas quando Jesus pergunta: Pedro, tu me ama agapau? Parece que Pedro está respondendo: claro que eu te amo. Mas o que Pedro realmente está dizendo: amar eu amo, mas não é aquela brastemp, não é aquelas coisas. Ele fala de um nível de amor inferior àquele que Jesus está perguntando. A primeira versão em português hoje já não está mais assim, mas a primeira, da NVI, a nova versão internacional. Então eu me lembro, ela deve ser de 93, porque eu li nela em 94. Era só o Novo Testamento na época, da Sociedade Bíblica Internacional. Ela tinha traduzido esse texto assim: Pedro, tu me amas? E aí vinha a resposta, Pedro dizendo: tu sabes que eu gosto de você. Por que foi traduzido assim? Para a gente tentar entender o nível de amor. Agora imagina a moça perguntando para o rapaz, o namorado ou o noivo, que seja: benzinho, você me ama? E o cara dizendo: te considero muito. Mas nós sabemos a encrenca que esse cara se meteu. Primeiro, não é o que ela está perguntando. Segundo, não é o que ela quer ouvir. Agora Jesus está dizendo: e aí, Pedro, você me ama? Pedro diz: amar eu amo, mas não é aquelas coisas, não é isso tudo. Então, Pedro está sinalizando que ele entende. Jesus está dizendo: você está nesse nível de amor? Amor ágape, sacrificial. É aquele amor que nos leva a dar vida pelo Senhor. Então, quando Jesus está perguntando: e aí, você me ama com amor ágape, com amor sacrificial? A resposta de Pedro é: amar eu amo, mas não a ponto de morrer, como eu havia dito para você. Então Jesus está levando Pedro a uma autoavaliação sincera. Qual é de fato o nível do seu amor para comigo? E Pedro olha para Jesus e diz: está baixo. Não é aquelas coisas, não é isso tudo. E uma hora que eu comecei a entender isso nas Escrituras, naquele dia, estou falando do final de março ou começo de abril de 1994. A hora que eu comecei a entender isso, pensa num cara que chorou, porque naquele momento eu vi o meu próprio coração. Eu comecei a perceber que meu amor também pelo Senhor Jesus não era tudo aquilo que eu achava ou pensava. Eu descobri que eu não só estava no filéu, mas no meu caso era um filéuzinho de nada. E ali eu me quebrantei diante de Deus e eu comecei realmente a chorar. Irmão, fiquei tão mal nesse primeiro ponto da mensagem. Se não viesse o próximo, tinha acabado comigo. No primeiro, eu constatei que eu não amava o quanto devia. Mas o segundo, ele me trouxe um refrigério, vamos dizer assim. A segunda coisa que eu quero mostrar, que eu enxerguei no texto. A primeira é que todos nós, de tempos em tempos, precisamos dessa autoavaliação sincera. A segunda foi que eu descobri que mesmo que eu constate que meu amor não esteja lá, essas coisas, ele pode crescer. Você pode repetir isso comigo? Diga: o amor pode crescer. Vira para o irmão que talvez te dê um presente no final do culto. Fala para ele: o amor por Jesus pode crescer.
Pastor, aonde que o senhor enxergou isso no texto? Vamos voltar. A gente leu até o versículo 17 no início. Mas agora eu quero que você leia comigo os versículos 18 e 19. O texto sagrado diz: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. É importante que eu e você tenhamos em mente que Pedro está numa crise terrível. Pastor, como nós sabemos que Pedro está em crise? Não é uma dedução muito difícil de se fazer. Em primeiro lugar, a Bíblia diz, quando ele negou Jesus as 3 vezes, e o galo cantou, a Bíblia diz, saindo daquele lugar, Pedro chorou amargamente. Não estamos falando de um choro qualquer. A Bíblia diz chorou amargamente. Segundo lugar, além disso, em Marcos 16, quando o anjo aparece no túmulo vazio de Jesus, para dar notícia da ressurreição às mulheres que ali foram, o anjo traz uma mensagem, diz: ide dizei aos discípulos e a Pedro, que ele e o Senhor vai adiante de vós para a Galileia. Esse ide e dizer aos discípulos e a Pedro, porque Pedro é o único mencionado pelo nome. Eu creio que se não fosse essa menção específica do nome, Pedro tinha desistido de tudo. A prova é que quando Jesus tem essa conversa com Pedro, e aparece para ele e os discípulos na praia, Pedro tinha voltado a pescar, coisa que já tinha abandonado há muito tempo. Eu acredito que a atitude de Pedro é: eu estraguei tudo, eu não estou mais fazendo parte desse time, fui cortado da seleção. Tanto que Jesus, no final do versículo 19, o texto nós lemos, diz: depois de assim falar, disse, acrescentou, segue-me. Quando foi que Jesus falou com Pedro, segue-me? Lá na primeira vez que o chamou. Agora o que é que Jesus está dizendo? Pedro, eu não desisti de você, eu não cortei você desse time, você está escalado e vai continuar jogando, sim senhor. Mas onde que está a boa notícia que Jesus está dando? De que o amor pode crescer. E diz Pedro, quando você era mais moço, isso não fala só de idade cronológica, mas de maturidade. E diz, quando você era mais moço, você ia aonde queria, cingia a si mesmo, você mandava do seu nariz, Pedro. Versículo 18, ele diz, mas quando fores mais velho, outro te cingirá e te levará aonde você não quer. Esse quando fores mais velho também não é só idade cronológica, agora é maturidade. E diz Pedro, você não vai mais se governar. Você, à medida que amadurece, vai entrar num lugar de rendição ao governo de quem realmente quer conduzir a sua vida. E quando isso acontecer, Pedro, agora olhe para cá, Jesus diz, estenderás as mãos. O que significa isso? Estenderás as mãos. Morte por crucificação. Versículo 19 diz isso, disse isso, significando com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Agora, por que é que Jesus está falando do jeito que Pedro vai morrer? Pastor, isso não parece uma boa notícia, mas é. Por que que é? Porque qual é a crise de Pedro? Lá atrás ele diz, eu estou pronto para morrer por você, mas não faria nada contra você. Jesus diz, é ruim que você vai morrer por mim hoje. Na hora que você vê a ameaça, sua vida em risco, não é nem o risco de vida ou de morte, mas da cadeia, você vai correr, Pedro. E Pedro correu como se não houvesse amanhã. Agora Jesus está olhando para ele dizendo, Pedro, hoje seu amor é filéu, não dá para sacrificar. Mas quando eu olho para você, Pedro, eu não vejo o seu fracasso do passado, eu não vejo a limitação do seu presente, eu vejo onde você vai chegar no futuro, eu vejo o seu crescimento. E Pedro, chegará o dia onde o nível do seu amor terá crescido, que dessa vez você não vai correr, dessa vez você não vai fugir, dessa vez você não vai me negar. Aliás, diz a tradição, que é a história oral transmitida nos primeiros séculos, que Pedro não só foi crucificado como o Senhor disse que seria, mas que no momento, quando chegou o momento de o crucificarem, Pedro pediu que o crucificasse de cabeça para baixo, dizendo, não sou digno de morrer com meu Senhor. O que significa que de fato Pedro amadureceu, chegou nesse nível. Então Jesus está olhando e dizendo, Pedro, você falhou no passado, você está limitado hoje,
Mas basicamente o que Jesus está dizendo é: Pedro, eu acredito em você, eu sei onde é que você vai chegar. E essa é uma mensagem extraordinária, irmãos. Porque tem muita gente que pensa em Deus como se Deus estivesse esperando a gente dar o primeiro vacilo para vir com tudo e acabar com a nossa raça. Nós precisamos entender que é um Deus, querido, que decidiu investir no nosso crescimento, que acredita na possibilidade do nosso crescimento. Eu acho que é exatamente isso que significa a frase lá do livro de Isaías, que foi aplicada a Jesus no Novo Testamento. Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Demorou para entender o que era não esmagará a cana quebrada. Quando, aos 20 anos de idade, eu me mudei para Guarapuava para pastorear, eu cresci na segunda maior cidade do estado de São Paulo, no meio da selva de pedra. Lá em Curitiba a gente tem um termo para isso. A gente chama esse tipo de garoto de piá de prédio, né? Aqueles que não conheceram nada da roça, nada de coisa nenhuma. E eu me mudo, e um irmão da igreja, que era um fazendeiro, um dia falou para mim: pastor, o senhor tem que contextualizar, o senhor tem que entender o que é a realidade do lugar que o senhor veio pastorear. Ele diz: o Paraná é uma das potências agrícolas do Brasil. A região que nós estamos é uma das mais fortes dentro do estado que já é a maior potência agrícola. O senhor tem que entender a lavoura. Quando tiver um dia livre, eu me lembro que o primeiro sábado que eu estava livre, eu arrumei para ele, né? Ele falou: eu quero te levar e fazer um tour rural. Eu quero que o senhor entenda como as coisas funcionam aqui. E ele falou: olha, o trigo ainda não está maduro, mas já está naquela transição, e ele está bonito de ver, está alto. Eu quero que o senhor conheça. Irmão, primeiro choque meu: eu nunca tive noção da imensidão daqueles campos de plantio. Aquele negócio sumia, perder de vista. Nós andava naquela caminhonete, no meio do trigo. Ele ia parando, colhendo amostras, examinando, vendo a resposta, fazendo registro. E ele, além de ser o próprio fazendeiro, é um engenheiro agrônomo, e ele está me explicando tudo o que faz. Eu, curioso, estou gostando daquilo. Só que tem algo me incomodando. Depois de uns 40 minutos andando de caminhonete naquele campo, tudo que eu consigo ficar pensando, enquanto eu olho para o retrovisor, é naquele rastro que fica... Perdão, falei do milho, era do trigo. Tudo que eu consigo... Falei milho antes ou não? Era trigo mesmo? Estou precisando dormir. Quando eu estou olhando e vendo esse trigo para trás, eu estou agoniado, porque onde a caminhonete passa, tem 2 carreiros de trigo que está todo no chão. É lógico, estão falando de uma caminhonete pesadíssima. E ele está andando, e eu só fico olhando aquilo, o trigo no chão. Depois de uns 40 minutos eu falei: você anda assim todo dia? Ele falou: pastor, eu chego a fazer isso umas 4 horas. Quando ele falou isso, eu não aguentei, disparei minha ignorância. Eu falei: daqui a pouco não tem mais trigo, se atropelou tudo. Na hora que eu falei isso, ele começou a rir. Eu brinco que fosse hoje, ele teria dito: sabe de nada, inocente. Ele parou a caminhonete e falou: pastor, desce, você tem que ver uma coisa. Eu desci, nós fomos atrás da caminhonete. Ele falou: você acha que esse trigo não levanta? Eu falei: se eu acho, eu tenho certeza. Quanto pesa essa caminhonete? 1, 2 toneladas? Ele falou: pastor, o trigo levanta. Eu falei: não. Pastor, o trigo levanta. Eu falei: impossível. Ele falou assim: olha naquela direção à sua esquerda. Mas ele falou: fala o seguinte, tenta colocar os olhos na altura, nivelado com a altura do trigo, porque ele cresce todo parelho. Olha nessa direção que eu estou apontando, vê se o senhor vê alguma irregularidade, alguma diferença. Eu falei: tem. Ele falou: qual é a diferença? Eu falei: tem 2 carreiros, onde o trigo está pelo menos um palmo grande esticado, mais baixo que os outros. Ele falou: olha a largura do carreiro e a distância de um carreiro para o outro. Na hora que ele falou aquilo, eu olhava aquilo, olhava atrás da caminhonete, olhava aquilo, olhava de novo. Falei: não. Ele disse: eu passei ali faz 2 semanas. Falei: não. Ô pastor, olha para trás. Para trás não precisava nem abaixar até um parelho. Estava mais de 2 palmos. O trigo ainda levantando. Ele diz: ali foi semana passada. Irmão, minha cabeça parece que ia explodir. Eu dizia: impossível esse trigo levantar depois de uma caminhonete passar em cima. Ele falou: quer saber como é impossível? Ele pegou, ajoelhou com o dedo. Ele diz: impossível é o estado que ele fica depois que eu fizer com o dedo o que a caminhonete não fez. E aí com o dedo ele foi lá onde a cana, onde o caule quebrou. E com o dedo ele pegou bem onde quebrou e esmagou. E diz: pronto, esse não levanta mais. É lógico que ele está falando do trigo verde, ainda não maduro. Se fizer isso com a caminhonete depois de maduro, ele não levanta mesmo. Mas a hora que ele pegou e esmagou e disse: esse não levanta mais. Quando a cana quebra, ela ainda recupera, mas quando é esmagada, ela não levanta. Pela primeira vez,
eu entendi o exemplo da Bíblia, que era para um povo que vivia da agricultura, que eu nunca tinha entendido. Ele não esmagará a cana quebrada. A Bíblia está dizendo, não importa o que foi que te atropelou, Ele não vai roubar de você a esperança de se reerguer e de ser restaurado. Ele não apagará o pavio que fumega. Agora, quando eu e você entendemos isso, querido, nós vamos entender qual é o coração de Jesus para com Pedro. Não é dizer miserável do Pedro que prometeu e não cumpriu. Ele sabe da falha do passado. Ele sabe da limitação do presente. Mas ele está dizendo, eu acredito em você. E eu venho aqui hoje para dizer que Deus acredita em você. Ele acredita em você mais do que sua mãe. Aleluia. Que mãe é mãe, fala sério. Eu vi uma vez uma história de uma mãe que foi ver o filho desfilando na parada militar. Mas o menino conseguiu a façanha de marchar no compasso trocado da tropa, do começo ao fim. Quando todo mundo levantava a perna direita, ele a esquerda e vice-versa. Ele foi marchando no compasso trocado, diz que a televisão acompanhou ele do começo ao fim. Não me pergunte como localizaram a mãe. Foram perguntar a essa mãe: como a senhora se sentiu vendo seu filho marchar no compasso trocado do resto da tropa? A mãe já saiu em defesa do filho, diz: meu filho não fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa. Mãe é mãe, vê tudo de bom e nada de ruim. Mas eu queria te dizer, Deus acredita em você mais do que sua mãe. A única razão para que ele levasse Pedro a sondar o seu próprio coração e descobrir qual era o nível de amor em que Pedro se encontrava, não era para culpá-lo, não era para condená-lo, mas era para mostrar que o amor pode crescer. E que quando eu e você constatamos, depois da autoavaliação sincera, que ainda não estamos onde deveríamos, a gente deveria se empenhar de alcançar a meta. Qual é a meta? Amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e força. Alguém diz: pastor, o primeiro mandamento é amar a Deus. Eu falei: não é só amar a Deus, é amar com amor total. É amar com tudo que é em você. É amar de todo o coração, é amar de toda a sua alma, com todo o entendimento, com todas as suas forças. Essa é a meta. Agora, se a gente não descobre o quanto ainda falta para alcançar a meta, a gente também não se propõe a buscá-la. E a única razão pela qual Deus quer que a gente se avalie, não é para que ninguém fique debaixo de culpa ou condenação, mas é para que a gente retome a pegada de alcançar aquilo que é o alvo. Em terceiro e último lugar, primeiro, a autoavaliação sincera. O segundo ponto que exploramos é que o amor pode crescer. Mas em terceiro e último lugar, nós temos um detalhe interessante para observar aqui. Cada vez que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Mesmo que Pedro está dizendo: Senhor, amar eu amo. Mas não é aquela brastemp, não é aquelas coisas. Não é porque Jesus pergunta: tu me amas agapau? A resposta é: tu sabes que eu te amo filéu. Aí vem a segunda pergunta: tu me amas agapau? E vem a segunda resposta: tu sabes que eu te amo filéu. Agora o versículo 17 diz que na terceira pergunta que Jesus faz, Pedro se entristeceu. Qual foi a terceira pergunta? O que tinha na terceira pergunta que fez Pedro se entristecer? A terceira pergunta é: Pedro, tu me amas filéu? Dessa vez, o Jesus que não conseguiu trazer Pedro para o nível de amor que ele está falando, agapau, ele desce para o nível de Pedro. E a terceira pergunta é: e aí, Pedro, é só filéu? Eu brinco que esse foi o golpe de misericórdia. Só isso você tem para mim? O texto não só diz que Pedro se entristeceu, mas diz a razão pela qual ele se entristeceu. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. O que ele está dizendo? Não adianta eu tentar te prometer o agapau que eu prometi antes. O Senhor sabe que é só filéu. Queria estar melhor do que isso, mas nesse momento só tenho filéu. É nessa hora que Pedro reconhece o nível onde realmente está, que Jesus começa a demonstrar que o amor pode crescer. Mas depois de mostrar a Pedro que o amor pode crescer, ele dá a Pedro um caminho prático de como expressar o amor. E aí nós vamos entrar no terceiro ponto. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amar eu amo, Senhor, mas não é aquelas coisas. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, mas não é aquela brastemp, não é isso tudo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama só com esse nível de amor? É, Senhor, tá, o negócio está feio, isso aí. Apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está dizendo?
É um princípio que nós vamos encontrar ao longo da Escritura. Em 1 de João 3, no versículo 18, a Bíblia diz: amados, amemos não de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O que Deus está querendo dizer? Que a melhor forma de expressar amor não é só falando. Não estou dizendo que a gente não possa falar para Deus ou para os outros que a gente ama. Estou dizendo que não adianta falar e não agir de acordo com aquilo que nós falamos. Estou dizendo que nossas ações precisam fazer coro com as nossas palavras. Senão não adianta. Então o que Jesus está dizendo: Pedro, se você me ama, você tem que aprender mais do que declarar que ama. Você precisa demonstrar com as suas ações. E uma das coisas que Deus me falou naquele dia, 24 anos atrás: quem ama, trabalha. Uma das ações específicas que Jesus propõe para Pedro: Pedro, você me ama? Amo. Então, apacente minhas ovelhas. Ame aqueles que eu amo. Se importe com aqueles com os quais eu me importo. Irmão, deixa eu te dizer algo. Eu costumo dizer o seguinte: se alguém quer conhecer minha simpatia, é só tratar bem minha família. Se quiser conhecer minha antipatia, ou o lado ainda não tratado da minha alma, é só aprontar uma com a minha família. Eu não consigo imaginar alguém chegando para mim e dizendo: pastor, você é uma pessoa muito importante para mim, eu te amo tanto, eu lhe respeito, eu quero te honrar, e maltratar minha família. Eu vou dizer: que amor é esse? Que conversa é essa? Se você me ama, mostre o mesmo amor e o respeito por aqueles que eu amo. Mostre o mesmo amor e respeito pela minha família. Senão não vou aceitar você dizer que me ama. O problema é que nós queremos dizer para Deus que amamos, maltratando ou não mostrando nenhum respeito para com a família dele. E para Deus essas coisas não são compatíveis. Ele está dizendo: Pedro, você me ama? Então eu vou te dizer, Pedro, qual é o termômetro. E o terceiro ponto que eu quero explorar aqui: que o amor não se expressa só em palavras, mas em atitudes. Ele é um termômetro. Termômetro lá para o primeiro ponto da autoavaliação. Como eu e você podemos descobrir aonde estamos no nível do nosso amor para com o Senhor? É só medir a nossa disposição de trabalho. Quanto nós estamos nos dispondo a trabalhar ou não para o Senhor. Ganhar almas e cuidar bem delas não é só porque tem uma visão que nos foi imposta. É perceber que a visão que está sendo ensinada, ela na verdade captou algo do coração de Deus, que nós precisamos praticar. O que Jesus está dizendo: Pedro, se você me ama, então demonstre isso, servindo a vida daqueles que eu amo. É um termômetro. É um termômetro não só para o primeiro ponto da autoavaliação, é um termômetro para o segundo, para descobrir se o amor está crescendo ou não. Algo que eu descobri, querido, nesses meus 30 anos pelo menos servindo a Deus, já 30 anos pelo menos que eu estou engajado no trabalho de Deus, é que a gente pode ter muita motivação diferente. Muitos tipos de motivação pode passar dentro da gente em relação ao trabalho e ao serviço. Eu me lembro quando eu era ainda garoto, entrando na adolescência, os profetas, aquela turma que não sabe guardar segredo, os caras me pegavam e começavam a liberar a palavra profeta do que Deus faria na minha vida. Eu lembro de um me dizendo, era ainda adolescente: chegará o dia em que você vai estar cruzando os céus dessa nação de avião de um lado para o outro o tempo todo. Irmão, eu ri. Tem coisa que é engraçado. Eu até entendo quando a Bíblia diz que Sara riu. Tem coisa que a gente se diverte mesmo. Não só é difícil de acreditar, mas soa tão maluco, tão absurdo, que a gente ri. E eu ri. Eu nunca tinha andado nem de teco-teco. Imaginava se um dia andar de balão, daqueles dirigíveis. E a nova geração não entende a disparidade do que foi na nossa época. Gente, 30 anos atrás, as passagens de avião eram absurdamente caras. Haviam poucas linhas. Era algo assim, não só há 30 anos atrás a coisa era muito mais cara, mas eu acredito que nós, os brasileiros, de uma forma geral, tínhamos muito menos recursos. Parecia impossível. Mas quando eu andei a primeira vez de avião, irmão, a gente é besta, eu me senti até mais importante. Eu tirei foto até do bagageiro dentro, tirar foto de tudo. Eu fiquei impressionado com tudo. O irmão ficava olhando o aeroporto e dizia: meu Deus, é bem mais limpinho que a rodoviária. Eu ia no banheiro sem vontade, só para gastar a taxa de embarque, que eu achava que era caro. Dizia: tem que fazer valer o que eu gastei. Irmão, eu fiquei até assim meio besta, me achando alguma coisa.
Pensa em alguém que não aguenta mais avião, não aguenta mais aeroporto, sou eu. Só Deus, eu passo em média 3 dias por semana fora de casa. E normalmente não fico esses 3 dias por semana no mesmo lugar. Eu estou toda hora, do jeitinho que me disseram, cruzando de um lado para o outro, daqui para lá, de lá para cá. Irmão, não aguento mais aeroporto, não aguento mais check-in, não aguento aquela voz que anuncia aquele negócio no aeroporto. Voo 3, 7, 8, 4. Aquilo me dá uma raiva, eu tenho vontade de gritar, fala direito! Outro dia alguém falou, não, pastor, aqui é gravado. Eu falei, podia ter gravado direito. Ninguém aguenta esse negócio. Foi uma vida inteira que eu ouço isso. Irmão, eu não aguento mais voar de avião. Mas quando eu pensava lá atrás que isso ia acontecer, aquele negócio mexia comigo. Primeira vez que eu fiquei num hotel, irmão, não esqueço. Eu cresci numa estrutura de família muito simples, sem muito recurso. Chuveiro nosso, quando ligava, eram uns 3 fiozinhos pingando assim, ó. E papai batendo na porta, vamos logo que está demorando, está gastando. A gente dizia, mas não está ligado nem a energia, mas está gastando a água. E não é porque papai era mesquinho, era falta de recurso mesmo. Aí a primeira vez fiquei no hotel, foi na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. A barra não era essa barra toda que é hoje, mas já era uma barra de respeito. E aí eu obviamente ganhei a estadia, tanto que no café da manhã, irmão, eu comi tanto que não tinha dinheiro para almoçar nem jantar. Eu comi tanto que o umbigo quase virou para fora. Aí lá vou eu pro hotel. Irmão, a hora que eu entrei naquele banheiro, que eu vi, eu ficava olhando aquele negócio, isso é um chuveiro, uma espaçonave. Eu nunca tinha visto chuveiro daqui. Quando eu liguei, vi aquela ducha. Irmão, pela primeira vez na minha vida, tomei um banho de 1 hora. Eu me vinguei de tudo e de todos. 1 hora. Desliguei o chuveiro, porque eu estava muito cansado da viagem, não aguentava mais ficar em pé. Saí, peguei uma banqueta plástica, voltei mais 1 hora sentado. Aquilo lavou, foi minha alma, não foi só meu corpo. Me senti vingado de todos aqueles banhos de 2, 3 minutos. Aí vou para o quarto. A hora que eu vou para a cama dormir, irmão, eu brinco que o chuveiro era um pai que abraçava a gente, mas a cama era uma mãe, pegava a gente no colo. Esses boxes americanos, que hoje é a coisa mais comum, na época era novidade até nos filmes. E aquele hotel já tinha. Irmão, eu sou da época do colchão de mola. E o meu colchão de mola tinha uma mola solta. Quando a gente virava, eles viravam você à noite. Quando eu deitei naquela cama, eu disse, Jesus, que coisa é essa? Já me corrompi na primeira noite. Na manhã seguinte não fui no culto. Fiquei dormindo até tarde. O café, como eu disse, comi como se não houvesse amanhã. Eu nunca tinha visto tanta comida boa. Sabe, no início, irmão, dizer que isso não mexia com a minha cabeça, mentira. Eu comecei a pensar no ministério como se fosse um certo glamour. Irmão, chega uma hora que nada disso importa. Chega uma hora que você passou a lidar com aquilo como algo tão comum, tão normal. Irmão, eu comecei a comer o melhor dessa terra. Até é difícil esconder isso. Mas eu me lembro de um dia, quando eu vi que a chave tinha virado, que alguma coisa estava mudando. Eu cheguei numa casa em São Paulo, uma mansão. O dono da casa me recebe na porta, ele e a mulher, 2 empregadas uniformizadas, parecia coisa de filme. Quando eu entro, o dono da casa diz assim, enquanto você estiver debaixo do meu teto, o que desejar a sua alma, ele falou, essas 2 cozinheiras eu contratei em tempo integral, estão 24 horas à sua disposição para lhe servir o que você quiser comer. E ele ainda falou, não estou falando só de qualquer culinária do Brasil, mas do mundo. Eu pensando, por fora cara de paisagem, mas por dentro, uau! Eu lembro que na hora eu virei para a cozinheira, falei, posso dar o cardápio de amanhã? A mulher era tão fina, irmão, que eu me sentia mal na frente da empregada. Claro, senhor. Aí eu falei, vai anotar ou guardar de cabeça? Pode falar, senhor. Eu falei, para o almoço de amanhã eu quero arroz, feijão e ovo. Quando eu falei ovo, ela arregalou os olhos. Ela disse o quê? Eu falei, ovo, zoião instalado na frigideira. Aí o dono da casa não comentou, falou, não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu falei, quem não está entendendo é você. Você disse o que desejar minha alma, não foi? Não é a minha alma que tem que desejar escolher, é minha alma quer comer arroz, feijão e ovo. A mulher olhou para mim com a cara de por que esse homem gastou dinheiro para 2 cozinheiras do nosso nível. Ela falou, mas só isso. Eu falei, bota uma rúcula, moça. Eu olhei para o dono da casa e falei, se o senhor queria me impressionar, conseguiu. Mas quer saber o que eu quero comer? É isso. Eu cresci comendo arroz, feijão e ovo. Quando tinha feijão, às vezes era só arroz e ovo. Às vezes era só arroz, não tinha o ovo. Mas quando tinha os 3, era melhor ainda.
Eu falei, eu não aguento mais comer. Eu lembro que eu falei desse jeito para ele. Tanta frescura, tanta coisa diferente que me dão em todo lugar. Estou com saudade do arroz, feijão e ovo. Ele, então tá. Ficou por isso. Irmão, depois que eu falei aquilo, eu pensei, meu Deus, nunca me imaginei chegando nesse ponto. Porque uma das coisas que eu gostei quando eu comecei a viajar era comer aquilo que eu nunca tinha comido na vida. Às vezes as motivações misturam, irmão, mas deixa eu te dizer, não precisa muito tempo para as suas motivações se cansarem. Uma pessoa que quer trabalhar na igreja só por reconhecimento, quando não tem reconhecimento, ela para de trabalhar. E eu não estou dizendo que o reconhecimento é errado. Deus reconhece, Deus dá galardão, mas quem faz só por isso, a hora que não tiver reconhecimento, ele para. Eu descobri que o maior termômetro, se nós estamos crescendo no amor e de fato amando ao Senhor, é a nossa disposição de trabalho. Irmão, depois que Deus falou isso comigo, no começo de 94, levou só alguns meses, e eu já reprovei no meu primeiro teste. Tinha umas famílias da igreja me dando um trabalho, eu apelidei eles de os tribulosos, tente imaginar por quê. E um dia eu entrei no meu quarto, falei para Deus, chega. Deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar. Falei, vou-me embora da cidade. Não aguento mais essa turma, não perco mais meu tempo com eles. E comecei a juntar minhas coisas e fazer minha mala. Quando estava fazendo minha mala, o Espírito Santo falou comigo. Você não ama esse povo para se sacrificar por eles? Falei, não amo não. Irmão, Deus sabe tudo, não adianta você tentar enganar Deus. Falei, o que eu amava deu para chegar até aqui. O que eu sacrifiquei foi até aqui. Daqui para frente, não amo mais, não sacrifico mais. Um silêncio, daqui a pouco ele diz, você me ama? Eu falei, você sim. Ele disse, não, vamos separar as coisas. E o Senhor falou no meu coração, eu disse, se você me ama, eu quero que você desfaça essas malas agora. Ele disse, se você não consegue fazer isso por amor a eles, faça por amor a mim. Eu amo cada um deles, eu dei minha vida por cada um deles, eu não vou desistir de nenhum deles. Se você não consegue fazer por amor a eles, faça por amor a mim. Minha vontade era dizer para Deus, apelou, hein? Mas é lógico que eu desfiz a mala. Pastor, foi a única vez em 25 anos de ministério pastoral que o senhor quis fazer as malas? Não. Mas toda vez que eu pensava em fazer a mala, eu lembrava daquela voz dizendo, se você me ama, faça por amor a mim. E deixa eu te dizer qual é a motivação que nunca vai gastar, que nunca vai acabar, que nunca vai perder a força. É quando eu e você lembramos para quem e por que nós estamos trabalhando. Como eu disse, queridos, são 3 dias por semana fora de casa. Todo dia alguém falou, viagem rápida. Falei, toda semana. Há pelo menos 15 anos. Falei, Deus me deu uma mulher maravilhosa, filhos fantásticos. É difícil demais ficar longe deles. Falei, tem hora que eu pego o carro, vou para a estrada e eu já saio chorando. Tem hora que eu estou indo para o aeroporto e estou segurando o choro. Falei, para mim é difícil ficar longe deles. Mas sabe o que me dá força de não desistir do que é o meu chamado? Quando eu lembro para quem eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Então cada vez que eu tenho que entrar naquele aeroporto, fazer de novo um outro check-in, ouvir de novo aquela voz, voo, 8, 7, eu digo, é para você, Jesus, é para você. Um pouquinho mais é para você. Sabe, querido, nós não podemos ter hipocrisia de dizer que nós somos uma igreja apaixonada, cantar de amor, mas na hora de trabalhar, a gente não demonstrar isso. Eu creio que Deus te trouxe aqui hoje para te fazer a mesma pergunta que há mais de 2000 anos atrás ele fez para Pedro, tu me amas? Eu creio que ele te trouxe aqui hoje para ele te fazer a mesma pergunta que há 24 anos atrás ele fez para a irmã Maria, tu me amas? E o propósito da pergunta não é que a gente diga sim ou não. O propósito da pergunta é que a gente se avalie, é que a gente enxergue onde realmente está. Não para que isso nos condene ou nos desanime, mas que a partir de então a gente corra atrás de alcançar aquilo que realmente importa, que é o amor total. E que ao longo do caminho, tanto para avaliar e descobrir onde você está, como para avaliar e descobrir se você está crescendo no amor, que você entenda que há um termômetro. É a sua disposição de trabalho, é a sua disposição de serviço. Eu quero que você feche seus olhos por alguns instantes. Assentado mesmo, eu quero que você fale com Deus. Eu sei que Deus está falando com você através